Olá, crianças, tudo bem com vocês? No nosso estudo de hoje, a gente vai fazer a seguinte pergunta: há um só Deus? Bem, essa pergunta será respondida depois da nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse estudo. Coloca a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, lá em Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É verdade, crianças. Quando as primeiras pessoas foram criadas, elas também acreditavam nisso, que existia só um único Deus verdadeiro, um único Senhor. Mas, com o passar do tempo, com novas pessoas nascendo, com o povo se multiplicando, eles começaram a acreditar que existiam outros deuses. E não só acreditavam, como eles começaram a construir outros deuses. Começaram a construir Deus de prata, Deus de ouro, Deus de madeira. E eles começaram a adorar. Tudo isso por causa do pecado. O pecado fez com que esse povo começassem a se afastar do Deus verdadeiro e começassem a adorar outros deuses. Lá no Antigo Testamento, todo mundo adorava ídolos. Mesmo Deus tendo separado Israel com o povo escolhido por ele. E aí eu vou contar uma história aqui para vocês. Deus chamou os israelitas para serem o seu povo e ordenou que eles construíssem um tabernáculo que deveriam ir para adorá-lo. Dentro dele estava a Arca da Aliança, uma caixa onde eram colocados os 10 mandamentos. Às vezes, Deus ordenava que os israelitas carregassem a Arca da Aliança com eles em batalha, como um lembrete de que Deus estava com eles. Uma vez, por estarem vivendo uma vida de perversidade, uma vida de pecado, sabe o que aconteceu? Os israelitas foram derrotados pelos seus inimigos. Sabem quem eram os inimigos dos israelitas? Os filisteus. Depois dessa derrota, os israelitas deveriam ter se arrependido. Deveriam ter se arrependido da sua desobediência. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Os israelitas disseram assim: olha, na próxima batalha a gente vai levar a Arca da Aliança e a gente vai ganhar. E assim eles foram novamente guerrear com os filisteus, levando a Arca da Aliança. Mas porque ainda andavam desobedientes, Deus não estava com os israelitas. E por causa disso, eles foram derrotados novamente pelos filisteus. E os filisteus, além de derrotar os israelitas, eles pegaram a Arca da Aliança e levaram com eles. E os filisteus vibravam porque eles tinham ganhado e porque eles tinham levado a Arca da Aliança. Aí, sabe o que os filisteus fizeram? Os filisteus, eles pensavam que o Deus deles, Dagon, era mais poderoso do que o Deus de Israel. Eles levaram a Arca da Aliança para Asdod, uma de suas cidades, e a colocaram no templo de Dagon, como um troféu à grandeza do Deus que eles acreditavam que era o Deus verdadeiro. Os israelitas nem sempre adoraram fielmente a Deus, é verdade. Todas as nações ao redor deles adoravam outros deuses, e eles frequentemente começavam a adorar outros deuses. E não só essa história, a gente pode confirmar isso, essa adoração do povo de Israel a ídolos, Mas também, quando Acabe foi rei de Israel, ele e sua esposa Jezabel adoravam Baal e fizeram com que Israel adorasse também. Elias, um profeta do verdadeiro Deus, fez um desafio aos 450 profetas de Baal. Eram 450 profetas contra Elias, um único homem. Elias propôs o seguinte, que tanto ele como os profetas de Baal, cada um construísse um altar e preparasse um sacrifício sobre ele. Mas ninguém ia poder colocar fogo sobre os sacrifícios. Os profetas de Baal deveriam orar ao seu Deus e Elias oraria ao Deus dele. E o Deus que respondesse mandando fogo do céu para queimar o sacrifício seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Então, crianças, os profetas de Baal começaram a orar ao Deus deles.
E oraram, e oraram, e oraram, e nada do Deus deles responder. Aí chegou a vez de Elias. Aí sabe o que foi que Elias fez? Ele cavou uma vala ao redor do seu altar e ordenou que 4 vasos grandes de água fossem jogados em cima do sacrifício. E jogou água, até que aquele altar ficou inundado, né? Aí Elias orou. E sabe o que aconteceu, crianças? Caiu fogo do Senhor e consumiu tudo que estava ali como oferta. O povo, vendo que o Deus de Elias tinha respondido, o povo se prostrou, reconheceu o Deus verdadeiro e adorou o Deus de Elias, adorou o único Deus. E assim, muitas outras histórias são contadas na Bíblia sobre a adoração de ídolos praticadas pelo povo. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, crianças. Será que a idolatria é coisa do passado? Vocês acham que hoje em dia não se adoram mais outros deuses? Que o pecado foi eliminado? Vocês acham isso? É claro que não, né, crianças? O pecado não foi eliminado, infelizmente, né? E por causa do pecado, muitas pessoas adoram outros deuses, abandonam e abandonaram também o Deus único e verdadeiro. Mas, crianças, Deus deve ser o mais importante da nossa vida. Ele é o único que pode satisfazer as nossas necessidades e é o Deus único que deve ser adorado. Nós que cremos nele devemos adorar somente um único Deus, verdadeiro, justo, majestoso. Nós não devemos adorar outros deuses como fez o povo de Israel e como muitas pessoas hoje em dia fazem. Nós não devemos adorar outros deuses. Nós devemos adorar um único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o único Senhor. Que o Senhor nos faça viver essa verdade, que o Senhor nos faça caminhar nessa verdade e que o nosso coração o adore com todo o nosso ser, que a nossa vida glorifique ao Deus único e verdadeiro todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos ajuda a adorar somente a Ti, nos ajuda a nos prostrarmos somente na Tua presença, que na nossa vida não existam outros ídolos, não existam outros deuses, mas que exista somente o Senhor, o nosso Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Bom, criança, até o próximo estudo. Deus abençoe vocês.